Boa tarde. Hoje nós estamos com o Dr. Alfredo para responder algumas perguntas do site da clínica, que chama www.curadivina.webs.com. Boa tarde, Dr. Alfredo. Eu vou começar com uma pergunta do atleta de Cristo. O que devo tomar para melhorar o meu tempo de corrida? Olá, gentes. Dr. Alfredo Toledo de Souza na área. Hoje respondendo perguntas do nosso site www.curadivina.webs.com. Então, vamos responder a pergunta do atleta de Cristo. Como melhorar seu tempo de corrida? Bom, há uma infinidade de suplementos para isso. Alguns funcionam bem, alguns funcionam mal, alguns são mito. De uma forma geral, tudo que melhorar naturalmente a produção de testosterona irá melhorar o desempenho atlético. No caso do homem, Panax Ginseng, o ginseng coreano, no mínimo 1 grama por dia. A cúrcuma longa, também no mínimo 1 grama por dia. O feno grego, 1,5 grama por dia. E o Tribulus terrestris, 1,5 grama por dia. Tudo isso você pode comprar, onde eu compro absolutamente tudo na minha vida, de um alfinete a uma espaçonave, no Mercado Livre. Portanto, esses são compostos que efetivamente melhoram o desempenho atlético, melhoram a massa muscular, melhoram a explosão para quem corre. E, é claro, dão mais gás cardiorrespiratório para você melhorar o seu tempo. Bacana. Nós temos também uma pergunta de um blog chamado Nossas Meninas Caninas. Doutor Alfredo, ela não tem ânimo para nada, só quer ficar deitada assistindo TV. Além da depressão, pode ser algum tipo de falta de vitamina, alguma coisa assim? Sim. Bom, primeiro, a nossa amiga aqui não especificou sua idade. Então, se ela for jovem, com uma queixa de fadiga crônica, eu irei primeiro pesquisar quais são as suas alergias, porque alergias causam extremo desânimo. A principal alergia, a mais comum que causa desânimo, é a alergia ao trigo. Às vezes só eliminando o trigo, substituído por grãos alternativos. Pão de milho, pão de batata, macarrão de arroz, pizza de quinoa e por aí afora. Hoje tem muitos grãos alternativos, né? Já melhora muito a fadiga. Segundo, quais são os medicamentos que estão sendo tomados? Alguns medicamentos podem causar fadiga extrema, como atenolol e hidroclorotiazida para pressão. Os dois são altamente broxantes sob todos os pontos de vista, inclusive sexuais. E alguns ansiolíticos, como diazepam, clonazepam, esse para dormir, né? E bromazepam também. Todo PAN é profundamente broxante. Quanto mais diazepam, bromazepam e clonazepam, mais pastel você se torna. Terceiro, a proximidade da menopausa, a perimenopausa. Os 2 anos que antecedem a menopausa são caracterizados por desânimo, depressão e perda de desejo sexual para a esmagadora maioria das mulheres. E aí é só a gente dar pró-hormônios, fazer uma modulação hormonal, não dá ainda uma reposição hormonal, porque se der reposição hormonal, os ovários vão se aposentar de vez. Não, dá componentes que estimulam os ovários a produzirem mais e melhor hormônios
esticando assim a data da menopausa. Que hoje em dia, quanto mais tarde você entrar em menopausa, melhor. Finalmente, alimentação. Por exemplo, vamos supor que você tem uma geladeira cheia de pratos congelados, que você esquenta no micro-ondas para comer e chama isso de almoço, chama isso de jantar. Há estudos, principalmente estudos russos, que pesquisam muito isso, mostrando que toda e qualquer comida esquentada no micro-ondas perde todo o seu valor nutricional. Então, a desnutrição do devorador de comida esquentada no micro-ondas é outra grande fonte de fadiga. Finalmente, a gente precisa ver o que essa fadiga está escondendo. Essa fadiga pode estar escondendo um desinteresse muito grande pelo seu trabalho, que para você é um saco, um desinteresse pelo seu estudo, que é outro saco, um desinteresse pelo seu marido, que é um chato colossal, você quer enfiar a bota na bunda dele, se livrar dele, não sabe como, ou porque tem filhos, ou porque dependa financeiramente dele, mas a verdade é que há pessoas que são vampiros energéticos. Então, às vezes, você está com baixa energia simplesmente porque você está convivendo com um chefe, ou com uma mãe, ou com um marido, que roubam completamente a sua energia. Então, não é só você ficar se entupindo de vitamina que você vê na internet, poderá não resolver nada, você só vai jogar dinheiro fora. Isso tudo precisa ser avaliado com um médico que tem um enfoque holístico, psicossomático, que olha corpo, mente e espírito como um todo, como é o meu caso. E aí a gente localiza onde que a roda está pegando. Certo? Muito bom. Então, vamos marcar uma consultinha com o Dr. Alfredo. Isso. Outra pergunta é do professor Ludovico. Tenho 23 anos e estou cada vez mais com dificuldade de concentração e memorização. O que faço? Veja, Ludovico, paciente jovem está bem longinho do Alzheimer, né? O que pode levar um paciente jovem a ter dificuldades de concentração e memória? Certos medicamentos e estresse ou intoxicação crônica. Vamos lá. Medicamentos que são péssimos para a memória. Já citei todos os PAN. Bromazepam, diazepam, clonazepam e outros PANs. São péssimos para a memória. E para a concentração também. Além disso, o fato de você se dedicar a algo que não é do seu interesse. Tá? Na verdade, a gente jamais poderia estudar ou trabalhar em algo que não alegre o nosso coração, que não traga vida para a nossa vida. Se o trabalho, estudo é punição para você, você vai encontrar mecanismos de fugir disso. O principal para o jovem é falta de concentração, esquecimento e, com o passar do tempo, depressão, que é outra coisa que está aí por trás. Outra coisa que eu não vou citar, que deveria ser óbvio, álcool e drogas, né? Quem enche a cara e diz que é bebedor social e não é coisa nenhuma. Quem usa maconha demais, cocaína, anfetamina e outras porcarias, não tem memória nenhuma, não tem concentração nenhuma, porque drogas dissolvem teu cérebro, tá? E outras cositas que tem que ser pesquisadas, mas basicamente isso. Bacana. Ansiosa de Campinas. Tem algum calmante natural que realmente melhora a ansiedade e nervosismo? Tem. Sim, tem. Antes de falar isso, por que você está, do verbo estar, ansiosa? Você era um recém-nascido ansioso quando você estava lá no bercinho, 2 horas depois de sair do ventre da sua mãe? Acho que não, né? Não tem bebê ansioso. Você tornou-se ansiosa, principalmente imitando a maneira idiota de gerenciar o tempo psicológico que você aprendeu com os adultos significativos da sua infância. Voltando às ervas, a primeira coisa que melhora o sono e muito é o magnésio dimalato.
Meu Deus, onde comprou magnésio de malato? Mercado Livre. Como lá é que você compra tudo, espaçonave, navio, jacaré inflável, o escambau A14, dente da bisavó. Mercado Livre, magnésio de malato, tá? Toma 500 miligramas, pelo menos, ao deitar-se. O magnésio é um sedativo natural maravilhoso. Segunda coisa, leite. Copinho de leite morno. O cálcio que tem no leite, mais alguns outros componentes que há no leite, nutricionais, tipo lactose, por exemplo, também tem efeito sedativo. Das ervas específicas, passiflora funciona, mas só a partir de 1 grama. Não adianta tomar, tem um monte de comprimido de farmácia com 150 miligramas de passiflora. Isso não acalma nem um esquilo. 1 grama de passiflora, 1 grama de Salix alba, 1 grama de mulungu. Se não baixar, por exemplo, de dia, tá ansioso, não sei o que, que vai acontecer, não sei o que, não vai acontecer coisa nenhuma, você não tem bola de cristal. Mas você insiste que você tem bola de cristal e que tem que arrancar os cabelos por conta disso, você pode tomar 500 miligramas do mulungu, Salix alba e passiflora de manhã, que dá uma segurada no ciricutico sem te chumbar. E à noite, para dormir, você dobra a dose. Aí 1 grama de mulungu, passiflora e Salix alba. Você pode mandar fazer as 3 numa farmácia de manipulação, não precisa de receita, são naturais, tá? Ou procurar produtos com passiflora, com mulungu, com Salix alba, no Mercado Livre. Essa maravilha sem tamanho chamada Mercado Livre, certo? Ok. Nossa seguidora do Instagram, do Instituto de Medicina Holística da Dor, Luciene Lima, perguntou que a mãe dela tem cisto no joelho, cisto de Becker, e perguntou se tem cura, porque ela sente muita dor e nada ameniza. O cisto de Baker, ele é uma espécie de herniação que surge atrás do joelho, a região poplítea. Olá, região poplítea. E ele pode ser desde o tamanho de um grão de arroz até 2 vezes o tamanho de uma azeitona ou o tamanho de uma uva Itália, por exemplo. Porque ele tem líquido e gordura dentro dele. Geralmente ele aparece em quem tem artrose do joelho. O paciente jovem não tem cisto de Baker. Quem tem artrose no joelho, principalmente se for uma paciente gorducha, aparece essa ruptura e a bolinha chamada cisto de Baker. O cisto de Baker, ele é completamente indolor. Ele não causa dor nenhuma. O problema é que na medida que ele cresce, ele pode pressionar estruturas nervosas. Esse lugar que eu apontei aqui atrás do meu joelho, por exemplo, logo embaixo passa nervo. Então, se ele começa a crescer e comprime a inervação, então ele vai dar dor, queimação e formigamento. Fora a possibilidade da dor tá acontecendo dentro do joelho por causa da artrose também. E essa dor da artrose está sendo confundida com esse contato nervoso do cisto de Baker com a estrutura nervosa, tá? O cisto de Baker, se você fizer uma infiltração muito simples, ela é feita com agulhinha de insulina, aquela seringuinha pequenininha. Essa aqui, ó. Isso aqui. Seringuinha de insulina. Aqui na clínica. Isso. Eu puxo corticoide puro, tá? Diprospan. Ponho um tiquinho de procaína, que é o anestésico local. Nem enche a seringuinha. Passo ali um creminho anestésico, um algodãozinho, tutufo, enfio dentro, ele é molinho, é fácil de furar, ele parece um brigadeiro a hora que você enfia a agulha. E join, ele diminui em 24 horas 50% do seu tamanho. Isso é suficiente para ele parar de exercer pressão sobre o nervo, a dor desaparece completamente. Se for um cisto de Baker, daqueles de chama o pai para ver, é raro, eu já vi uns gigantescos, aí é cirúrgico. Aí tem que dar um piquezinho e tirar ele fora
numa pequena cirurgia que leva 5 minutos, tá? Vamos para a última pergunta. Covid é coroninha. Covid é coroninha, que nome lindo, hein? Puxa vida, quem diria? Além das medidas sanitárias que ninguém mais aguenta ouvir, o que devo fazer para realmente diminuir o risco de pegar Covid? Gente, com Globo ou sem Globo, com Record ou sem Record, com SBT ou sem SBT, com Bandeirantes, sem Bandeirantes, etc. Ninguém mais aguenta que tem que botar a focinheira, lavar as patinhas dianteiras e fugir de gente como o diabo da cruz. Isso são medidas de restrição sanitária. Ninguém até agora abriu a boca para falar que quem salva você de morrer de Covid, quando você se contamina e não vai parar no hospital, é o seu sistema imunológico. É o seu sistema de defesa contra infecções. Então é evidente que está faltando falar de aumentar a competência do seu sistema imunológico. E há maneiras de se fazer isso. Não vai ser com cloroquina, por exemplo, que é imunossupressor. Opa! Eu sou reumatologista, eu passei muita cloroquina em anos que já lá se vão para pacientes com artrite reumatoide. Hoje eu não passo mais, tem coisa muito melhor. Agora, hidroxicloroquina, ou cloroquina, ou qualquer ina, é algo absolutamente imbecil de ser dado para uma pessoa que está com suspeita de coronavírus ou querendo prevenir coronavírus. Primeiro, porque diminui a resistência imunológica para vírus ainda mais. E já estão aparecendo os primeiros estudos que quando você toma cloroquina e contrai o vírus, já que a cloroquina não te protegeu coisíssima nenhuma, e vai parar no hospital, você tem 35% mais chance de morrer de sufocação pela Covid do que se não tivesse tomado a cloroquina.